Todos, e a loja maçônica Segredo Força e União, que eu estava conversando aqui com o Rosi, em 1927. Então é história, né? Foi a história de Juazeiro. E eu fico muito feliz quando eu vejo sendo resgatado essa parte da história de Juazeiro. As famílias que construíram prédios e que construíram clubes e construíram realmente colégios, tudo em nome de Juazeiro. E Juazeiro foi uma potência aqui no Vale do São Francisco, e essa história é contada realmente tanto pelo museu, tanto pela maçonaria e agora no Clube dos Artífices, que foi o meu primeiro lugar que eu cheguei aqui para trabalhar em 1974, lá ainda estava tendo festa, foi no Clube dos Artífices. E eu achei maravilhoso a estrutura do prédio, todo bonitinho. Então essas coisas não podem deixar se acabar. O Instituto de Patrimônio Artístico, né? O Instituto de Patrimônio de Conservação deve ter uma verba específica, eu acredito, é parte do legado que nós temos da nossa história. E essa história é viva. Está aqui os irmãos, nós chamamos um irmão como Rotanier, descendente de francês, né? Chegou aqui para Juazeiro, ainda com os pais menino, e hoje está aqui. Então o Brasil, Juazeiro é uma parte de tudo isso, né? Quando a gente olha a história do São Francisco, das navegações que trouxeram o progresso para Juazeiro, que aqui era o último ponto do Rio São Francisco, e realmente isso foi uma dádiva, né, que nós tínhamos. Hoje o rio deixou de ser aquele elo de navegação, mas é um elo que é aproveitado para irrigar nossas terras, que hoje floresceu muito bem no Vale do São Francisco, a nossa Juazeiro. E isso nos enriquece muito, mas não é a parte econômica. Isso é uma pequena parcela. E essa parte que mais deve enriquecer é essa parte cultural, gente. Nós não podemos esquecer disso. Essa parte cultural que cresceu, floresceu aqui nessas margens do rio, e hoje estão aqui representados filhos, netos, prefeitos, ex-prefeitos, como aqui o amigo da gente, Jônio, sua esposa. Então, fazendo ainda parte disso tudo, está um legado que Juazeiro tem, que nós não devemos jamais deixar se apagar. A gente fica até triste quando vê parte da história, mas a história é esse mesmo. Infelizmente, nós estamos num país onde a parte cultural, artística, está praticamente demolido, praticamente se acabando, né? Conversei recentemente com um grande jogador de futebol, conheci ele em Portugal, e ele falando que foi daqui para Portugal jogando lá. Aí jogava aqui no Carranca. Aí ele perguntando sobre os times daqui, Olaria, Veneza, né? Quer dizer, a parte social da cidade, a parte esportiva, né? A gente viu os estádios cheios. Por que se acabou, né? Às vezes a gente se pergunta, as coisas tão boas, né? Tão bonitas que tinha para a juventude, a parte esportiva, né? Judô, karatê, essa escola que tem aqui de judô, de karatê, isso deve ter sempre. Vamos resgatar essa parte da memória de Juazeiro, que isso é cultura, né? Isso não pode se acabar. Os melhores colégios, a gente vê hoje a Santa Casa, o Edson Ribeiro, que eu também estudei, o prazer de estudar, concluir meu terceiro ano científico no Edson Ribeiro. Então, a história de Juazeiro está aqui. E esse pedaço de Juazeiro, esse pedaço da Bahia, deve ser cada dia enriquecido, mas de cultura. Essa parte de dinheiro é muito bom. O dinheiro ajuda a comprar um bocado de coisa, mas a parte da felicidade, a gente encontra estampado no rosto de cada um dos senhores que estão aqui. Isso é muito bom. Fico muito grato, e a loja maçônica Segredo Força União está pronta para fazer parte, como ela sempre foi parte integrada da comunidade de Juazeiro. Hoje eu sou o venerável da loja, está aqui o nosso José Antônio. Foi criada uma coordenata na Bahia, é uma delegacia litúrgica que não tinha na Bahia. Hoje nós temos aqui uma delegacia litúrgica que o nosso José Antônio foi nomeado para isso, e isso é ainda parte da cultura de Juazeiro. Isso é muito bom. Nós não devemos acabar
deixar, vamos sempre crescer. Quando eu vejo Zé Antônio sendo eleito o delegado litúrgico, pouca gente de Juazeiro sabe o que isso representa. Para a gente chegar no grau 33, que era o último grau, tinha que ir para o Rio de Janeiro, fazer o teste, fazer as provas, apresentar no Rio de Janeiro. Hoje, nós temos uma delegacia litúrgica que já podemos, até pessoas do Bonfim, Juazeiro, ele comanda aqui praticamente com quase mais de 50 lojas, e é sob a presidência daqui de Juazeiro. E isso foi muito bom. Uma parte que às vezes pouca gente sabe o que representa a delegacia litúrgica. Hoje, para os graus de 20, 33, hoje não precisa do Rio de Janeiro, já é formado desde a loja a loja. E sai daqui grandes maçons para outras cidades, para Campo Sul, Campo Grosso e tantos outros. Porque nós temos uma delegacia litúrgica aqui em Juazeiro. Eu falo porque às vezes a pessoa não sabe o poder e o prestígio que Juazeiro tem. Foram poucas cidades, só Vitória da Conquista e Juazeiro aqui na Bahia, para ter um delegado litúrgico. Então, você vê como isso é importante para Juazeiro. Ele faz parte da nossa cultura e nós não devemos isso morrer jamais. E vamos trazer outras culturas aqui para Juazeiro. Zé, ele está de parabéns aqui, porque... Até porque dizem por aí que a minha fala é pesada. Eu não vou sentir. Mas o nosso irmão Sérgio falou bastante aí de arquivos. E eu me lembro muito bem, na década de 70, eu passei a conhecer Napoleão na casa de Evaldo Macedo. Em 73 eu tive que fazer um curso para sargento, fui para Salvador, voltei em 74, depois em 81 tive que retornar, fazer o curso de oficiais lá em Salvador, 3 anos e meio, e retornei. Mas a minha amizade cresceu mais ainda depois desse retorno meu de Salvador. E às vezes eu fico parado esperando que a nossa sociedade de hoje, jovem ainda, mas que ela encontre o caminho verdadeiro, porque os nossos jovens de hoje estão muito desnorteados, tomando rumos ignorados e prejudicando consequentemente toda a geração familiar. Mas como amanhã esse amigo nosso faz 102 anos, não é 102? 92, 102. Eu botei logo, aumentei para mais ou para menos, né? Para menos, para mais, 92 anos. Esse aqui eu queria dizer que é um dos marcos maior da nossa sociedade. É generoso, excelente pai de família, conheço toda a sua família e tenho certeza, Napoleão, que você vai chegar muito mais. Com essa disposição, você vai chegar muito mais. Esperamos que você seja feliz ao lado dos seus familiares e que Deus assim o abençoe. E ali pertinho de Laís, Cleidinha, com a professora Andréa, minha colega da UNEB, historiadora, com fã de Maria, minha cunhada, e com todos vocês que na verdade são em grande maioria pessoas muito importantes na minha existência, pessoas que fizeram parte, fazem ainda em alguns momentos da minha vida mesmo. Rosi, que é a pessoa contemporânea, estudou na mesma época que eu estudei no Colégio Edson Ribeiro,
doutor Múcio, que é meu colega, a vida toda, desde o primário, com a professora Terezinha, a professora Luz Duarte. Enfim, com isso, eu quero só pontuar duas coisas, porque eu estou bastante curiosa para ouvir essa sabedoria que está aqui, né, da professora Jacira Bandeira e do seu Napoleão. Na verdade, eu nem pensei que eu tivesse voz nesse momento. Eu vim muito para prestigiar Laís, que é uma menina, eu chamo menina ainda porque eu conheci Laís pequenininha, foi minha aluna com 3 anos na escola de artes, que a gente tinha, aluna minha de Coelhão, e hoje está aí ocupando esse lugar difícil, que é um lugar da casa. Os artistas não devem nada a ninguém. Se o órgão público, a prefeitura receber, recebe sem nenhum ônus. E é isso que a gente realmente queria. Muito obrigada a todas vocês. Foi muito bom ver seu Napoleão. Eu aí estou me lembrando de todo esse pessoal que eu via dançando nos bailes, que de manhã tinha a missa, a alvorada e à noite o baile. E eu estou vendo todo esse pessoal aqui que dançava. E nós subíamos na varanda lá de casa para assistirmos o baile. Era um deleite. Eu fico muito feliz, muito obrigada, Dona Maria, porque você me proporcionou fazer esse contato com André e Laís. Em melhores mãos, o arquivo dos artistas não poderia chegar. Muito obrigada.